والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, não há dúvida que cada um de nós hoje, nos dias em que nos encontramos, está a viver numa situação de incerteza. Não há dúvida que nos dias em que todos nós estamos mergulhados à procura do bem-estar, não atingimos e não logramos aquilo que nós almejamos. Não há dúvida que todos nós, nos dias, principalmente nesses últimos dias, o custo de vida no nosso país aumentou. Não há dúvida que cada um de nós hoje sente na pele o que é trabalhar e não lograr os êxitos. Não há dúvidas em que tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós planejamos, vamos atrás, mas são poucos que tiram êxito, que tiram resultados. É daí que hoje, com o tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, pensamos em trazer um subsídio temático que poderíamos trazer aqui a fim de podermos ver quais são os motivos do aumento da nossa prosperidade. A nossa temática, o nosso tema, vai ser motivo de aumento, ou seja, da estabilidade da nossa prosperidade. Como eu dizia, que trago este tema porque queria ver se conseguia, com o tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, contribuir um pouco para todos nós, ou para cada um de vós, que acorda, levanta, vai atrás das coisas, ganha muito, mas esse ganhar muito, aquilo que ele junta, não tem baraka na sua vida. Ou então trabalhamos muito, só nos mergulhamos mais em dívidas. Trabalhamos muito, mas em casa não temos nada. Então, aflição acima da aflição. Essa é a razão, meus caros irmãos e minhas irmãs, que trago a temática motivos do aumento da prosperidade. A religião islâmica, meus caros irmãos e minhas irmãs, e nós temos falado, e vários cheikhs já falaram, que ela não é simplesmente espiritual. Ou seja, muita gente pensa que a religião islâmica é espiritual mais do que material. O que, de alguma razão, pode haver uma explicativa de muita gente pensar que a religião islâmica é espiritual. E muitos de nós, por alguma razão, esquecem que a religião islâmica é material. É material no sentido de que nós não vamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala devidamente enquanto estivermos com fome. Não vamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala devidamente enquanto estamos com dívidas. Não vamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala enquanto você está na mesquita e recebe a mensagem que em casa não tem jantar, que que acabou, não tem vela. Então, recordem-se, meus caros irmãos, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, num dos seus duás, ele dizia: Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wa adhab al-qabr. Oh Allah, peço refúgio contra a pobreza e o castigo da sepultura. Daí que a religião islâmica ensina-nos um lado espiritual, mas também não deixou o lado material, em que nós temos que ter para estarmos saudáveis, para adorarmos melhor Allah subhanahu wa ta'ala. Nisto, meus caros irmãos, nasce uma pergunta. Por que todos nós no mundo não temos? Há uma disparidade, há uma discrepância. Alguns têm, e têm muito, outros não têm, e outros vivem miséria. Esta é a tradição de Allah subhanahu wa ta'ala que diz no Coran: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Acaso são eles que dividem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Aqui refere-se à prosperidade. Allah disse: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Nós dividimos a vivência do ser humano na face da terra. Por quê?
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Nós elevamos em categorias alguns em detrimento dos outros. Por quê? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Para que uns sirvam aos outros. Daí o desnível, em que todos nós não vamos ser doutores, todos nós não vamos ser empresários, mesmo sendo empresário ou sendo doutor, nunca vamos ser iguais. Você pode estudar, acabar todas as enciclopédias no mundo, mas você não vai ser igual a outro também que acabou as enciclopédias. Você pode ter dinheiro, mas você não pensa que o seu ter dinheiro vai superar os outros. Existe alguém acima de ti. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe isto. Qual é o objetivo? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, para que nós nos servíssemos. Por isso, o poeta árabe diz: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. As pessoas convivem uma entre elas, da cidade assim como das aldeias. Todos eles são empregados, um para com o outro, mesmo que eles não se sintam. Daí, meus caros irmãos, com essa introdução, eu queria chegar a dizer que na face da terra, todos nós, Allah nos dá condições de vivermos. Allah dá-nos o rizq, dá-nos a prosperidade, assim como disse no Corão: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não há nenhuma criatura na face da terra sem que Allah subhanahu wa ta'ala lhe tenha prescrito o seu sustento, a sua prosperidade. O hadith da narração de Anas bin Malik disse: لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. Nenhuma alma irá saborear a morte sem que o seu risco aqui na face da terra termine. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Quando vocês estiverem a procurar o sustento, procurem-no nesse sustento de forma leviana, de forma a não guerrear, a não pensar que vai retirar do outro. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Não vos leve a demora dessa prosperidade, desse risco, vocês em procurarem em caminhos ilícitos. Meus caros irmãos, se Allah subhanahu wa ta'ala, na base do versículo que nós citamos, na base do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que garante que todos nós temos o nosso risco, a prosperidade está garantida para cada um de nós. Por que não temos? É daí que o profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recomenda-nos a trabalhar. Recomenda-nos acordarmos, ir atrás do nosso risco, ir atrás do nosso sustento. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, na passagem muito conhecida de Maryam, quando ela concebeu do Isa alayhi salatu wa salam, onde Allah subhanahu wa ta'ala tinha todos os motivos e razões de fazer descer até uma comida servida para ela, Allah não fez. Disse: وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Move o tronco da tamareira que as tâmaras irão cair para si, que era para ter motivo de trabalhar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: entre um de vós amarrar a sua corda, ir a machamba, levar a sua enxada, rachar a lenha e carregar no seu próprio ombro, é melhor que aquela pessoa que vai estender a sua mão pedindo, que alguns podem lhes dar, alguns podem não lhe dar. É daqui, meus caros irmãos, que eu queria dizer que o nosso risco está garantido, mas o Islã recomenda-nos a trabalhar. E trabalhando, e todos nós, aqui na introdução falei, que todos nós trabalhamos, ganhamos, mas esse nosso ganho não tem baraka, não tem benção nenhuma. É aqui onde começa o nosso tema. Quais são os motivos que levam ao aumento da nossa prosperidade? Depois de sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala dá rizq a cada um de nós, depois de sabermos que trabalhar no Islã é obrigatório, depois de trabalhar e ganhar, você precisa de ter bênção em Allah subhanahu wa ta'ala. Precisa de fazer algo em que Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar a sua prosperidade. Noutra linguagem, a sua riqueza vai ter estabilidade, a sua riqueza vai ser sólida e a sua vida vai ter bênção. Quais são essas razões? As razões estão tantas,
na nossa pesquisa, na nossa leitura, podemos encontrar 2 razões que levam com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a sua prosperidade, aumente a sua riqueza, aumente o seu bem-estar. Encontramos 12 ou mais, mas aqui, pelo fator tempo, não vamos poder trazer essas 2 razões, mas vamos nos cingir em 5 ou 6 razões e motivos que levam com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso rizq. Meus caros irmãos, nós como muçulmanos, nós como crentes, temos arma. E ainda quero vos garantir que nós como crentes muçulmanos temos mais motivo, mais razões de vivermos prósperos, de vivermos com estabilidade, de vivermos ainda ricos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. A primeira razão, o primeiro motivo que leva com que a prosperidade nossa aumente, que o nosso rizq aumente, é o fato de nós termos temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você tiver temor a Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que Allah irá facilitar a sua vida. Allah irá facilitar o seu negócio. Allah irá, no entanto, aceitar o seu dua. Agora, por que nós estamos sempre na mesquita, fazemos dua, fazemos salat, mas a nossa vida e dificuldades continuam? Allah disse: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Se alguns residentes, se um povo ou um indivíduo tiver temor em Allah, ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o temor, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Assim nós iremos abrir as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala nos céus, assim como na terra. Então, o primeiro motivo, a primeira razão, se você quer procurar a prosperidade de Allah subhanahu wa ta'ala, procura a sua aproximação com Allah. Allah disse: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Aquela pessoa que teme em Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, traz-lhe solução em qualquer problema que ele tiver. O que mais de Allah? Será que é isso só? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. E Allah lhe sustenta de forma que ele não imagina. Alguns aqui têm esta lição de forma positiva e têm esta lição também de forma negativa, em que todos nós, quando temos dificuldades, levantamos as nossas mãos, queixamos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos o dua, e se você for temente, Allah sempre arranja uma solução para si, ao contrário não. Primeira razão, que leva com que a nossa prosperidade, que leva com que a nossa vida, o nosso bem-estar, é a nossa aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, que se resume em taqwa, em temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, as passagens de exemplos sobre o taqwa e a fé estão muito patentes e nós sabemos muito bem daquela passagem que a ciência, ou seja, que a história moderna chama de história dos dorminhocos, que no Corão chama-se Ashabul Kahf. Seja, aliás, não Ashabul Kahf, em que 3 jovens se refugiaram ou tiveram a fugir de alguma maldade ou de algum rei, e eles se refugiaram a uma caverna, e essa caverna se fechou. Estando nesta condição, cada um deles, ou um deles disse, cada um deve invocar Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo dua da melhor ação que ele fez para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. A história é muito longa, em que cada um deles foi fazendo dua. Um deles, no entanto, tinham-lhe confiado, um deles, no entanto, tinham-lhe confiado um dos seus empregados, abandonou o posto de trabalho antes de terminar o mês, foi embora e o patrão não lhe pagou o seu salário. Voltado ou passado um tempo, o empregado voltou, exigiu o seu salário e o patrão foi tão honesto em que disse que toda essa riqueza que está aqui é sua. Está a gozar comigo? Disse que não. É o fruto daquele salário pouquíssimo que você tinha deixado aqui. Produzir, está aqui, a riqueza é sua.
E ele disse, ya Allah, essa ação fiz somente para agradar. E aqui, a caverna, ou seja, a rocha abriu-se um bocadinho. O outro fez outro dua em que era muito, no entanto, era honesto, ou seja, era piedoso, era bondoso para com seus pais. Ele não dormia sem alimentar os seus pais. Mas uma vez ele voltou, no entanto, os pais estavam a dormir, os filhos a chorarem de fome, mas ele, porque queria agradar os seus pais, porque era bondoso, ele deixou os filhos a dormirem até que os pais acordaram, deu-lhes leite e ele disse, ya Allah, esta ação eu fiz somente para agradar. E a rocha abriu-se um bocadinho. O outro, no entanto, era uma pessoa que queria dormir com a sua prima. A prima lhe negou. Passado um tempo, ele conseguiu reunir dinheiro e a prima entrou em aflição. Quando lhe aproximou para pedir auxílio, ele disse, sim, posso dar o auxílio, mas deixa-me eu dormir contigo. E nesta altura, quando teve para praticar a ação, a prima disse, fulano, teme Allah subhanahu wa ta'ala. E ele não fez esta ação. E ele disse, ya Allah, eu não fiz esta ação, apesar que tinha todas as condições para fazer, somente porque eu tinha temor em ti, ya Allah. Por esta razão, peço-te, ya Allah, para abrir a rocha para podermos aqui sair. E a rocha abriu-se por completo. Isto para dizer, meus caros irmãos, que o nosso temor, a nossa fé, a nossa aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala é motivo para Allah subhanahu wa ta'ala nos aliviar todas as dores e particularmente para aumentar a nossa prosperidade. Meus caros irmãos, a segunda razão que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso risco, a nossa prosperidade, é a questão do salat. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Ordene a sua família em praticar o salat, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, e tenha paciência nela, ou seja, firme nela. Allah disse o quê? لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Nós não te pedimos sustento nenhum. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Nós simplesmente, ou nós, Allah que disse, nós te alimentaremos. O que significa? A nossa prática do salat, ordenando também os nossos familiares a fazer o salat, é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala aumentar a nossa prosperidade. Então, nós nos questionamos, sou crente, sou muçulmano, pratico o salat, por que a minha vida continua miserável? Por que a minha vida não tem sustentabilidade? Por que vivo cada dia em problemas? Vamos trazer a resposta no fim, inshallah. A terceira questão, meus caros irmãos, que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a nossa prosperidade, aumenta o nosso risco, é a questão da nossa ligação do dhikr a Allah subhanahu wa ta'ala, particularmente o istighfar. O istighfar, que muitos de nós perdemos o tempo em fofoca, perdemos tempo em coisas fúteis, perdemos tempo em fazer coisas que não interessam nem a si como indivíduo, nem o mundo não interessa. Você fica a perder o tempo em vez de fazer istighfar ou fazer dhikr a Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre esses dhikrs, meus caros irmãos, é istighfar. Aquela pessoa que tiver uma aflição, aquela pessoa que queira com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a sua prosperidade, que mantenha a sua língua ligada ao dhikr, ao istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala disse, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. A passagem de Nuh para com seu povo, quando eles estavam a sofrer, quando eles viviam na maldade, Allah subhanahu wa ta'ala, o Nuh ordenou-lhes, disse, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ele é o perdoador. No momento em que vocês pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que ele vai fazer? Ele irá vos agraciar de chuvas, ele irá vos agraciar de filhos, ele irá vos agraciar de alimentos, etc, etc. Então, meus caros irmãos, essas são razões que levam com que, se nós estivermos ligados a ela, que é o temor, que é a prática do salat, que é o istighfar, nós, inshallah, iremos alcançar a prosperidade e rizq da Allah subhanahu wa ta'ala. A questão que eu coloco e que eu já tinha aqui feito é por que nós, sendo tementes a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo crentes, praticando
do entanto, o salat, ordenando a prática do salat aos nossos familiares, às nossas esposas, fazendo... Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos a falar de motivos de aumento de prosperidade, onde dissemos que os motivos para que levam com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a nossa prosperidade, aumente o nosso risco, que são vários, e aqui prometemos que vamos trazer 5 a 6 motivos, e falamos na primeira parte do nosso khutbah 3 motivos, que são a questão do nosso temor a Allah subhanahu wa ta'ala, a questão da prática do salat, assim como do istighfar. O quarto motivo que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso risco, a nossa prosperidade, é uma questão tão simples que infelizmente muitos não têm. A questão da ligação de relações uterinas. A nossa ligação para com os nossos familiares. Quanta gente aqui não fala até com seu pai? Quanta gente aqui não fala até com a sua própria mãe? Quanta gente aqui não tem boa ligação ou boa relação com a sua própria mãe? Quanta gente não tem ligação com o seu próprio irmão? Quanta gente, além de ter, se não tem relação com os seus próprios familiares uterinos, imaginemos uma relação global, relações públicas. O hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que aquela pessoa que queira com que Allah subhanahu wa ta'ala dê-lhe a prosperidade e dê-lhe também longa vida, falyasil rahima, que tenha ligação uterina hoje em dia. Fazemos nossos negócios, quando chega em casa, você está virado as costas com a sua mãe. Você está virado as costas com o seu irmão. Você não fala com o seu primo. Você é aquela pessoa que fora, você é digamos, é amigável para com todos, mas dentro de casa você é leão. Saiba que você não terá prosperidade na sua vida. Meus caros irmãos, o quinto motivo que leva com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a nossa prosperidade é uma questão também que muitos de nós, tendo possibilidade, não fazem. Coisa tão simples, que todos nós conseguimos fazer. Mas se nós levantarmos aqui e perguntarmos quem fez esta ação hoje, ou ontem, ou semana passada, ou mês passado, ou ano passado, poucos vão dizer que fizeram. A questão de dar. A questão de dar é que muita gente pensa que o dar a alguém, fazer o bem a outrem, é para pessoas ricas. Muitos pensam que dar, gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala é para certas raças. Muita gente pensa que a questão de doar, tirar um metical, contribuir para aquele leque na mesquita, apanhar um mendigo lá fora, ou qualquer pessoa que tenha dificuldade, você ajudar, sem olhar para a sua raça, nem sua religião. Quantos de nós faz isso? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão que aquilo que vocês fazem, no entanto, dando ou doando a outrem, aos outros, saiba que este é um depósito. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma naqasa mal min sadaqa." Nenhuma riqueza diminui ou nenhuma riqueza tirada a caridade nada diminui, só aumenta. Meus caros irmãos, a questão que acontece, ou a questão de nós não termos essa prosperidade, de nós trabalharmos, mas Allah não nos abençoar, não dar baraka nas nossas vidas, o motivo somos nós. Por quê? A nossa sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Resume-se nisso. Em que toda ação que muita gente faz é questão até de fé, que muita gente vem à mesquita, só Allah é que sabe, mas muitos vêm pensando que quer agradar o seu pai, seu primo, ou então é um local de diversão. O salat idem. E alguns, como falamos, quando querem doar ou dar, ele quer ser chamado de patrão. Daí que isso não vai nos mudar em nada. Para que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos essa prosperidade, sejamos pessoas abençoadas nas nossas vidas, sejamos pessoas exemplares na nossa sociedade, precisamos de mudar a atitude
e esta atitude chama-se de ikhlas, chama-se de sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Toda ação que eu for a fazer, devo fazer para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, estes são motivos que nós aqui trouxemos, motivos que levam com que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso rizq, aumente a nossa prosperidade. E ainda queria terminar tranquilizando a todos vós que ninguém irá morrer sem o seu rizq terminar aqui na face da terra. Daí que não precisamos de invejar os outros, não precisamos de apontar os outros, não precisamos de criar mau olhar para os outros, porque ninguém vai tirar de ninguém. O nosso rizq está prescrito e ninguém irá morrer aqui na face da terra sem, no entanto, terminar o seu rizq. Faço dua para que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos um rizq halal. Faço dua para que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos prosperidade. Sejamos aquelas pessoas que fazem um pouco e Allah dá o baraka nas suas ações, nos seus trabalhos. Sejamos aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala aceita seus duas. Sejamos aquelas pessoas que o seu taqwa, o seu temor a Allah é muito forte e seja o motivo de Allah dar-lhe mais prosperidade e abrir mais portas de rizq.